aquela turma do Carluxo iria espernear por haver manifestação? Todo mundo sabe. Ah, eles vão botar o Carluxo, uma tia esquisita e como chama? O Xaropinho pra ficar atacando a manifestação. É óbvio. Eles estão, inclusive, tentando jogar bait na gente pra fazer isso. Estão desesperados, porque eles precisam vincular a manifestação ao MBL, ao Vem Pra Rua, ao Deltan, ao Moro. Comemoram que o fato do Moro, do Deltan ter perdido o mandato. Dizem que foi justificada a queda do mandato do Deltan, justamente porque eles precisam direcionar o foco todo mundo pro Bolsonaro. Mas tem uma coisa, tem uma parte da galera que tem só esse medo, que é aquela coisa sectária doentia deles. Isso é natural, isso tem. Agora tem uma outra coisa que a gente não pode tirar assim da nossa mente. O Bolsonaro está em fase de negociação para a própria sobrevivência política, inclusive para a própria liberdade dele. Tá? O Bolsonaro está sendo alvo de inúmeros processos, ele está com medo de ser preso. Então uma manifestação agora não é boa para a defesa do Bolsonaro. Como eu e o Júnior falamos, uma das coisas que o STF com certeza vai fazer é, antes de uma manifestação, precipitar uma série de ações contra o Bolsonaro para que a manifestação seja vinculada ao Bolsonaro. E aí deixa o Bolsonaro numa posição muito difícil, que é ter, por exemplo, pessoas que são bolsonaristas pedindo eventuais absurdos contra o STF e justificando, não em termos jurídicos, mas em termos políticos, a perseguição que o STF faz a ele, a briga que eles têm ali. Então o Bolsonaro tá ali entre a cruz e a espada e ele não quer, ele quer estabilidade. Tanto que, como eu falei hoje no começo da live, os nomes que estavam assim mais emperequetados ali no Twitter hoje era o Arthur Lira sendo atacado pelos petistas e o MBL sendo atacado pela turma do Carluxo. E não é nem pelos bolsonaristas como um todo, é pelo Carluxo e aí a turminha deles, que eles têm uma militância específica deles, e essa turma tá pistola. Eles estão atacando o MBL, eles estão atacando o Vem Pra Rua, eles estão atacando o Deltan Dallagnol, eles estão atacando o Sérgio Moro. Me parece que o Carlos Bolsonaro, que é um rapaz atormentado, ele tá tentando ter a sua vingança particular do tipo, não elegeram meu pai, agora quero ver o circo pegar fogo. Que é uma postura de menino, uma postura irresponsável. Ninguém pode aceitar uma postura de menino, bobinho, menino chorão, que vai lá, vou soltar meus cachorros, vou ativar minha galera. Mas o André falou que... O André 19, eu sou bolsonarista e não concordo. E André, porque assim, é doentio. Lá ontem na coletiva de imprensa, que estavam convocando a manifestação, tinha a Carla Zambelli, que é bolsonarista, tinha o Marcel Van Hatten, que é bolsonarista, tinha o delegado Caveira, que é bolsonarista, tem o próprio Deltan, que o Deltan é bolsonarista. Ele pode não ser assim o bolsonarista que o Carluxo sonha, mas ele é. Defendeu o Bolsonaro o tempo todo, anda com os deputados bolsonaristas. Então, qual o lance desses caras? Qual o problema na cabeça deles ali? É uma manifestação por uma pauta que é até importante para eles, não estão preocupados assim que muitos deles serão presos. A gente está tentando dar um freio nesse ativismo judicial do STF. Cada uma. Isso serve para deixar claro que nunca foi para essas pessoas sobre o Brasil ou sobre pauta nenhuma. É sempre sobre, preciso proteger o papai, preciso me proteger, quero espaço. E não dá, né? E eu sei, e assim, muitas pessoas, muitos são muito simples, muito humildes, elas não entendem as coisas, elas vão nesse sentimento de filiação a tribos e tal, então elas, tem que atacar fulano, então deixa eu ir lá. Mas na prática elas não podem parar o que vem aí. E o que vem aí é o seguinte, as pessoas estão perdendo a sua liberdade, o governo do PT está empobrecendo elas já vem num processo, especialmente as classes médias já vem num processo de empobrecimento que já vem desde o governo anterior, que é do governo Bolsonaro. E agora o governo do PT está acirrando esse processo, está apertando o torniquete. A vida das pessoas vai ficar ainda mais difícil. E aí eles querem o quê? Que as pessoas não possam lutar? Que as pessoas não usem os instrumentos que elas têm à disposição para lutar? O Vem Pra Rua, eu mal falo hoje com as pessoas do Vem Pra Rua. Agora, Vem Pra Rua é um instrumento à disposição das pessoas para uma manifestação. O MBL também é um instrumento a favor das pessoas. Não pode usar. Não, porque o MBL tem um projeto de poder, qual ficam falando. Quem não tem? Tem que ter. Ou você vai disputar o poder para perder. Não, vou ir para uma eleição para perder, eu quero só perder. Conversa de maluco. Parece que as pessoas ficaram permanentemente infantis. É um grupo específico, mas, enfim. O Fábio Weingarten, ele hoje é o advogado do Bolsonaro nesses casos, tá? E aí ele avisou o seguinte, ele avisou no dia 25 de maio, hoje, às 9h56 da manhã, ele falou: faz-se mais do que necessário avaliar quem esteve de fato ao lado do governo nos últimos 4 anos antes de sair apoiando e promovendo manifestação oportunista. Aliás, Fábio Weingarten, um cara que quer trabalhar também em comunicação com o direito, você descreve muito mal, tá? Uma dica. A direita teima e ser vagão é rebocada por quem nunca conseguiu ser locomotiva.
O que o Fábio tá falando, tá? Vamos começar pelo final. A direita, quando ele escreve direita, assim, tá falando direita verdadeira, a direita deles. Teima em ser vagão e rebocada por quem nunca conseguiu ser locomotiva. Ele acha, né, que basicamente uma manifestação que tem a questão do Deltan à frente, que tem a própria questão do Moro, que é uma questão correlata à frente, porque a gente tá falando também de impunidade, de perseguição, de Operação Lava Jato. Ele acha que esses caras não podem ser a locomotiva. Mas a manifestação não é sobre eles, Fábio. A manifestação é sobre censura. É sobre o PL 2630. A manifestação também, o tema morte da manifestação não é amamos Deltan Dallagnol. Como é que é? Use a caneta Deltan Dallagnol. Eu autorizo Deltan Dallagnol. Não tem nada disso. A manifestação morte tá liberdade, justiça e democracia. Liberdade de expressão para as pessoas lutarem. Liberdade de expressão contra o projeto 2630. Contra o STF tentar acabar com as redes sociais na canetada. Justiça, que é a lei não ficar aparelhada, justamente como o TSE e o STF vem fazendo, para derrubar parlamentares de oposição. E democracia, contra essa destruição do sistema tripartite de poder que a gente tem no Brasil, que faz com que o STF fique legislando, virou um poder à parte. Você é contra isso, cara? Então você já parte de um princípio muito errado ali quando você faz esse negócio. E aí ele fala no começo, faz mais do que necessário avaliar quem esteve de fato ao lado do governo. Deixa eu entender, só pode se manifestar e só é direita quem teve junto com o Bolsonaro? Quer dizer, a única coisa que determina a posição ideológica de um sujeito é ele estar ou não na base de apoio submissa, profundamente submissa ao Bolsonaro, porque é o seguinte, o Deltan foi base de apoio do Bolsonaro. O Deltan apoiava o Bolsonaro, só que assim, pra você ele não apoiava o suficiente. Ele tinha que ter, sei lá, uma tatuagem do Bolsonaro no corpo. Ô Weingarten, isso é doentio, cara. Isso é doentio. O Weingarten, agora pra vocês entenderem por que ele postou isso. Ele é advogado do Bolsonaro. E ele tá muito, muito preocupado com o acirramento da questão Bolsonaro-STF. O Bolsonaro deu uma entrevista semana passada na miúda, tentando diminuir o calor. Ele quer sair de cena porque ele não quer ser preso. O Weingarten tá tentando tirar o Bolsonaro ali da parada. É até compreensível. Isso aqui me soa, não um tweet, nem pra militância. Sabe o que isso aqui me soa, Junito? É pro STF. Tweet pro STF. Pro STF. Ele tá falando assim, Xandão, eu tô tirando ele daqui. Por quê? Porque a gente já sabe que esse tema da manifestação já chegou no STF. O STF não está feliz com a manifestação. Como eu falei, tá? O STF não está preparado para um jogo em que as pessoas vão pra rua não vão pra rua pedir golpe. É justamente o que o STF não quer. Rua pacífica, sem culto à personalidade, defendendo teses, defendendo ideias, é justamente o que o STF não quer que aconteça. Aí o Weingarten esse tweet aqui é um álibi, ó. Beleza. Querem fazer o álibi de vocês? E faz façam. sentido, Renan. Sabe por que faz sentido? Porque se a manifestação for um sucesso, quem vai tomar a retaliação é o próprio Bolsonaro. Não faz sentido? Eles precisam mostrar pro Xandão, olha, não é nossa manifestação, é do MBL. Por favor, Sim, não, a gente é contra. Os isso. bolsonaristas são contra essa manifestação. Por favor, Xandão. Eu tô achando muito engraçado o que tá acontecendo, né? Porque claramente os caras passaram uma ordem unida pra atacar a manifestação. Claramente, né? E eu tô vendo, assim, e são de vários pontos, por exemplo, os caras botaram aqui no chat o Fernando Holliday atacando a gente. O Holliday, coitado, o que restou pra ele é fazer isso, né? É isso, porque um cara Ele que fez tinha uma todo bela, futuro. ele fez uma aposta muito boa, né? Virar Cara, bolsonarista do dia pra noite, quando o Bolsonaro perdeu a eleição. Coitado, o que restou pro Holliday é isso. Nem vou falar, o que eu vou falar pro Holliday, coitado? O Guilherme Amado disse, Bolsonaro não quer manifestação chamada por Zambelli e MBL por Deltan. Na visão de Bolsonaro, Deltan Dallagnol não fez nada por sua reeleição. O Deltan fez, cara. O Deltan fez muita campanha pelo Bolsonaro. Olha só, a gente não fez não, e eu tenho muito orgulho de não ter feito. Agora o Deltan fez. Pra você ver assim, o que mais eles querem exigir do Deltan? O Deltan fez campanha pro Bolsonaro, cara. Vocês entendem que mesmo o cara que vai lá e abaixa a cabeça pro Bolsonaro, como foi o caso do Deltan na eleição, mesmo isso não é o suficiente. O que mais eles querem do cara? Mas é porque o Deltan é da turma da Lava Jato. O STF quer parar a Lava Jato. Eles precisam demonstrar que são contra o Deltan. Sim. Aí, ó, o tweet publicado nessa manhã por Fábio Weingarten, assessor de imprensa e advogado de Jair Bolsonaro, teve o aval do ex-presidente Mira Carla Zambelli e o MBL, que tentam convocar manifestação de apoio a Deltan Dallagnol para o começo de junho. Escreveu Weingarten após combinar. Aí é o tweet, beleza. Vamos para análise dele. Bolsonaro não quer confronto com Alexandre de Moraes neste momento, nem estender a mão para Deltan Dallagnol, que, na visão do ex-presidente, não fez nada por sua reeleição. Desce. Foi só isso a matéria. O que a matéria está deixando claro?
O Bolsonaro não pode ter confusão no colo dele. Por isso que ele bota os lacaios dele pra ficar atacando manifestação e ataca MBL, não sei o quê. É óbvio. É natural. E ao mesmo tempo, muitos deputados bolsonaristas querem uma manifestação, estão preocupados com isso. E com razão, porque tem uma coisa, o Carluxo, você precisa entender um negócio, meu velho. Não é você quem toca a oposição. Você pode tocar o bolsonarismo. Aí você bota os lacaios pra ficarem atacando. Mas o bolsonarismo não é sinônimo de oposição. O bolsonarismo simplesmente é um grupo de pessoas que cultuam o Bolsonaro. É um culto. Você cultua o Bolsonaro, seu horizonte de poder é ligado à puxação de saco ao Bolsonaro, estabelecer quem puxa mais o saco do Bolsonaro fica, quem não puxa tanto sai. Mas isso não é oposição. Agora, os deputados que estão eleitos lá em Brasília, a despeito de também cultuarem o Bolsonaro, muitos deles, eles precisam fazer oposição. E aí é uma outra tarefa. É um mundo muito maior do que esse. Então, Carlos Bolsonaro, assim, pare de ficar atrapalhando a oposição. Teu foco não é. Teu foco é zero no resultado da oposição e é 100 em tentar simplesmente cultuar o teu pai. As pessoas não têm que botar uma tatuagem no corpo do Bolsonaro, o Carluxo. As pessoas não precisam fazer isso. A vida não é sobre isso, política não é sobre isso. Vá se tratar, mocinho. Vá se tratar. E pare de se esconder atrás dos outros. Pare de se esconder atrás de um político aqui tuitando pra você, um cara na Austrália tuitando pra você. Só um Zé Mané, velho. Sério mesmo, que coisa feia. Que coisa triste.